Boa noite a todos, a quem já chegou aqui no horário com a gente. Hoje nós vamos fazer uma live com a nutricionista, eu chamei ela de doutora, ela falou que não precisa chamar de doutora, a doutora Ana Paula. Ela é nutricionista, ela é nossa cliente aqui no Empório Manjericão e ela também atende aqui na nossa região, no Parque São Domingos. E ela vai falar de um assunto que ela sabe muito bem, porque ela é diabética, né? Então, ela é nutricionista, ela é diabética, então ela sabe muito bem do que ela está falando, porque ela vivencia isso na pele. Então, é interessante você conversar, porque pode testar as coisas no próprio corpo, a sua própria cobaia. Aí, ela fala, para quem não nos conhece, nós somos o Empório Manjericão, uma loja de produtos naturais que está aqui no Parque São Domingos há 12 anos. Esse ano a gente vai fazer 12 anos agora em agosto. E a gente sempre faz lives com nutricionistas ou com pessoas da área da saúde, porque a gente entende que as pessoas elas só vão passar a comer melhor se elas entenderem a importância do que é se alimentar melhor. Então, eu adoro fazer as lives, porque a gente gera muito conteúdo e a gente gera muita informação para as pessoas. Então, a gente faz uma vez por mês, mais ou menos, e sempre com um assunto diferente. Claro, se você tiver algum assunto que você queira ver em alguma live nossa, é só mandar pra gente que a gente coloca em pauta. Meu nome é Edilene, eu vou pedir para a Ana Paula se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela antes da gente começar as perguntas. Então tá bom. Tem bastante coisa. Sejam bem-vindos, prazer vocês que chegaram agora na live, que vão acompanhar essa conversa. Eu sou Ana Paula Posta, eu sou nutricionista e eu tenho diabetes há quase 30 anos. Então, eu tenho desde criança e aí venho acompanhando muitas fases, né, dos tratamentos. Então, a evolução, a ciência, né, ela evolui bastante. Então, e muitas vezes, aquelas crenças que as pessoas tinham sobre a alimentação, sobre o tratamento do diabetes de antigamente, né, já não é mais atualizado, não é o que realmente é válido, né? E é muito importante sempre falar e repetir e até acalmar as pessoas quanto aos mitos, né? Quanto a algumas crenças que elas têm, algumas coisas que elas ouviam falar sobre consumo de açúcares ou consumo de frutas, né? Consumo de arroz, muitas coisas. São coisas muito básicas, mas que muitas vezes, mesmo com tanta informação hoje, tecnologia, informação à disposição, muitas vezes fica confuso, né, na internet. E eu atendo atualmente online, né, e eu percebo que mesmo com essa facilidade das pessoas de encontrar um profissional, ainda assim as dúvidas são aquelas mais simples, né? Então é muito importante a gente ter essas oportunidades de conversar, de falar na live, na rede social, onde for, para esclarecer essas coisas. Assim, as pessoas chegam até mais preparadas para uma consulta com um profissional, né, com um médico, já chegam com perguntas mais maduras que vão ajudar o tratamento a ser mais otimizado. Então, às vezes a pessoa está preocupada com uma dieta e o que ela precisa é ter mais atenção, né, com o que ela já tem em casa. Não precisa ser tudo diet, light, zero, mas ela consumir coisas simples, produtos frescos, isso já ajuda bastante. Então, esse cotidiano de falar da alimentação de maneira acessível é o meu trabalho. Então, eu tenho também um arroba, né, no Instagram que falo sobre diabetes, porque é importante a gente ter essa troca, né? Na consulta a gente fala de muitas coisas, mas o assunto é vasto. No Brasil são mais de 6 milhões de pessoas com diabetes. 16. 16 milhões. Então, assim, são mais de 10% da população. Então, por isso que eu digo, se você não tem, você certamente conhece alguém que tenha. E a gente é bom falar também de que maneira que a gente tem de lidar com isso de uma maneira mais saudável e também de evitar, né? Tem tipos de diabetes que é possível a gente prevenir. Então, é muito importante esse assunto estar mais né, circular mais entre as pessoas, né? E sem pensar que o diabetes é um assunto ruim, triste. Normalmente as pessoas pensam no diabetes e já pensam nas complicações, né? A gente tem que falar dele antes de que vire uma complicação. As pessoas, elas acreditam que o diabetes é a doença do açúcar. E não é. Não, eu acho que assim, para falar de diabetes tem várias vertentes, né? Tem vários assuntos dentro do diabetes que pode ser abordado.
hoje a gente vai abordar para falar de alimentação especificamente. Mas tem muita coisa dentro do diabetes para ser abordado, né? Muito vasto o assunto. Né? Então, a gente vai começar, Ana Paula, com uma pergunta muito básica, muito simples, que parece simples para a gente que está envolvida nesse assunto, mas talvez para quem está assistindo não é. Então, o diabetes, embora tenha vários tipos de diabetes, mas o diabetes em si é uma condição de saúde onde o corpo não consegue mais controlar os níveis de glicose sozinho. Assim, tem diabetes, ou seja, a pessoa ela está com uma glicose alterada porque o corpo dela não consegue mais dar conta. Seja porque parou de produzir o hormônio que faz esse equilíbrio, que é a insulina. Algumas pessoas elas têm uma disfunção e não produzem mais o hormônio insulina, e outras produzem, mas o corpo não consegue usar direito. E aí ela precisa de alguns cuidados, seja medicamentoso, ou seja de outras questões, né, com relação à alimentação, atividade física. Mas não é porque ela comeu alguma coisa. Não é, como a gente falou, não é a doença do açúcar. Comeu açúcar e ficou com diabetes. É porque o corpo dela já não consegue mais lidar com as alterações da glicose, ou por causa da insulina, ou porque faltou, ou porque não usa. E aí, quando vai fazer aquele exame lá, poxa vida, está alterado. E aí é hora de ou repor, né, insulina, ou fazer alguns ajustes, ou usar medicação, ou fazer um tratamento que ajude o corpo a usar melhor a insulina que ela mesma produz. Quem tem diabetes tipo 2, que é esse tipo de diabetes onde o corpo ele cria uma resistência. Normalmente essa resistência ela é causada ou pela obesidade, sobrepeso, ou algumas vezes por uso de medicamentos como corticoides. Tem vários motivos, né, que podem fazer o corpo não usar adequadamente a insulina. E aí ela precisa de, por exemplo, alguns medicamentos orais que ajudam o corpo a usar melhor a insulina. E aí ela vai fazer atividade física para ajudar o corpo dela a usar melhor, a trabalhar melhor essa medicação, vai se alimentar melhor para não sobrecarregar aqueles níveis de glicemia e assim ter um tratamento mais adequado. Já no diabetes tipo 1, é aquele que o corpo para de produzir insulina. E insulina é um hormônio vital. Sem insulina a pessoa não consegue sobreviver. Antigamente, antes de inventarem, de conseguirem criar insulina, isso há 100 anos atrás, 101 anos, é uma coisa bem recente. Quando a pessoa descobria que tinha diabetes tipo 1, eles colocavam a pessoa assim num sistema de inanição, não deixavam ela se alimentar. Porque quando ela se alimentava, não tinha insulina para colocar aquela energia para dentro da célula, para usar a glicose, então ela tinha uma sobrevida muito curta. Então, por incrível que pareça, 100 anos atrás não é tanto tempo assim, e ainda tem pessoas que acreditam que não pode comer carboidrato, não pode comer, tem que fazer jejuns prolongados, porque senão a glicemia altera. Hoje em dia, ainda bem, nós já temos insulinas, temos inclusive gerações de insulinas muito boas, em que a pessoa pode consumir alimentação variada, saudável, equilibrada, com todos os grupos de alimentos. Carboidratos, proteínas, gorduras, né? De maneira que ela tenha uma vida saudável. Então, uma pessoa que usa insulina, ela pode sim ter uma vida e deve ter uma vida muito saudável, uma alimentação muito variada e feliz. No caso da diabetes tipo 1, ela é um pouco mais complexa porque você tem que cuidar a cada minuto, eu imagino, né? Porque seu corpo não produz absolutamente nada de insulina. Eu acho que a diabetes... e a diabetes tipo 2, ela me parece um pouco mais fácil de ser controlada. Eu acho que, às vezes as pessoas perguntam assim, qual o seu tipo de diabetes? É o tipo mais grave, mais sério, mais complexo? O diabetes em si é uma condição complexa, porque você tem que fazer manualmente o que o seu corpo não faz mais. Então, seja em repor insulina aplicando, ou para quem tem diabetes tipo 2, que tem várias coisas associadas que está atrapalhando ele a usar a insulina direito, ele também tem que ficar alerta. Ele também precisa medir a glicemia com frequência, verificar também outras coisas que estão influenciando na saúde dele, então a pressão, os níveis de colesterol, todas são situações que deixam o metabolismo um pouco mais comprometido e influencia também nos níveis de glicemia. Eu, por exemplo,
tenho diabetes tipo 1, tenho que ter uma preocupação com a quantidade de insulina que eu vou usar, como é, eu uso, por exemplo, uma tecnologia, né, uma bomba de insulina que vai aplicando insulina a cada 3 minutos. Ela é programada para fazer isso. Quando eu vou me alimentar, eu faço uma conta de quanto que eu estou me alimentando para poder dizer para ela, dar o comando de quanto ela tem que aplicar de insulina. Olha que coisa fantástica, né? E tem pessoas que não usam, usam na caneta de insulina e fazem isso na mão. É complexo, mas assim, ao mesmo tempo é libertador, é fantástico. E é bom saber disso. Tem gente que nem sabe que isso existe. Né? Assim, existe isso, demanda atenção, demanda um esforço. No diabetes tipo 2 a gente tem outras demandas. Né? Então, de um controle também cuidadoso. As pessoas não sabem que elas... tem pessoas que não sabem que a glicemia muda durante o dia. Às vezes, quando ela mede, ela só mede de manhã, não mede no restante do dia e não entende que, estava bom, ou não estava bom. E que ela precisa fazer algo para melhorar aquele número. Quando as pessoas não recebem orientação ou educação em diabetes, elas têm medo do número que vai aparecer. Eu acho que também é muito dos médicos, né? Eles falam assim, ó, tá aqui o aparelhinho, inclusive hoje você pode pegar no SUS, né? Porque é diabético, se eu não me engano. A insulina também, se eu não me engano, você pode pegar, tem distribuição gratuita quando tem, né? Quando tá faltando. E aí eu acredito que isso vem muito dos médicos. A média de manhã, se tiver acima de tanto, você toma tanto de insulina. Falta um pouco de orientação também, né, Ana Paula, por parte, eu acho que dos médicos. Por isso a importância de você ter uma nutricionista para poder te direcionar. Porque eu ouço muita gente aqui na loja falar, você deve ouvir mais do que eu. A sua meta de manhã, que eu acordo em jejum. Né? A gente está falando do tipo 2, né? Porque o tipo 1 já é um caso muito mais sério. Não dá para você medir uma vez ao dia, o dia inteiro, né? Agora, o tipo 2, que eu acho que as pessoas acabam dando uma relaxada. E a gente ouve muito aqui também, que aí os clientes vêm meio desesperados, assim, eu tô pré-diabético. Estou pré-diabético, minha diabetes está em 110, o médico falou que meu insulina está em 110, eu tô pré-diabético. Aquele alerta vermelho, assim, as luzinhas piscando, vamos lá, faça alguma coisa, né? O pré-diabetes é considerado aquela entre 100 até 125. Aí 126 já é considerado diabetes. Que coisa, né? Já pensou por 1 miligrama por decilitro, você define se você é diabético ou não. Mas, assim, é um alerta de que as coisas já não estão funcionando muito bem, né? E assim, o tratamento é o mesmo de uma pessoa que já recebeu o diagnóstico de diabetes, tipo 2. Assim, poxa, o meu corpo não está conseguindo fazer um controle tão adequado, então o que eu preciso fazer? O que pode ajudar? Eu vou dar mais atenção para a minha alimentação, né? Como é que ela precisa ser? O que falta eu equilibrar? Às vezes as pessoas ficam preocupadas no que elas vão tirar. E muitas vezes eu quero olhar para a alimentação dela e falar assim, o que a gente vai incluir aqui? Vai ter mais... O que eu tenho que incluir? O que eu tenho que incluir de fibra, de atividade física, de sol? O que te faz bem? O que está faltando que te faz bem? Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou no nutricionista, vai tirar tudo, vai tirar o meu doce, o meu bolo do café da tarde. E, na verdade, a gente fala assim, o que está me faltando que às vezes eu estou acabando descontando naquele alimento, né? E a gente consegue resultados muito bons, muito positivos, né? Seja num pré-diabetes ou já no diagnóstico, porque não importa se está ali no 125 ou no 126, eu preciso agir, né? E às vezes dói para algumas pessoas pensar, eu estou doente, eu tenho mais uma coisa para me preocupar. E eu costumo dizer assim, não é ter diabetes, não é estar doente. Não cuidar do diabetes é ficar doente. Né? Então, assim, se eu não cuido de mim, eu fico doente. Então, tem que ter esse cuidado, né? Agora, por exemplo, o que o pessoal chama de pré-diabético, você falou que é até 125. Eu consigo não me tornar diabética? Eu consigo reverter o quadro? Ou já é importante a gente lembrar que só o diabetes tipo 2 tem isso de pré-diabetes, né? Quando tem
um diagnóstico de diabetes tipo 1, é muito rápido, é agudo. A pessoa simplesmente descobriu que o pâncreas dela, né, as células que produzem insulina lá do pâncreas, elas estão parando ou já pararam. Então, não tem mais o que fazer. É o tratamento à insulina, é os ajustes de dose com a alimentação, é aquilo que a pessoa tem que se adaptar. No diabetes tipo 2, quando a gente consegue perceber, poxa, a glicemia está alterada, é difícil as pessoas virem medir glicemia sem receber já o diagnóstico, né? Quando elas recebem, normalmente já é diabetes. Mas se foi um exame de rotina, essa alteração, ela precisa agir também, falar, poxa, já estou com alguma alteração, eu preciso fazer os meus ajustes de alimentação, tentar incluir aqui, fazer caber na minha vida um tipo de atividade física, alguma coisa que não faça eu chegar nesse desgaste tão grande e precisar de medicação. Mas sim, inclusive tem estudos que mostram que a mudança de hábito, de comportamento alimentar e de introdução de atividade física é mais efetiva do que o uso de algumas medicações que normalmente os profissionais da saúde indicam para evitar o diabetes. Então, normalmente é indicado metformina, essas medicações que já os diabéticos já usam, né, do tipo 2, para esse tratamento. E a gente vê melhoras em mudanças de comportamento que são extremamente efetivas. Então, vale muito a pena acreditar e fazer, se esforçar em incluir alguma coisa de cuidado para evitar o diabetes tipo 2. E a gente vê mesmo, as pessoas ficam desesperadas. Elas vêm procurar chá, vêm procurar alguma coisa para tentar baixar essa glicemia, né? Porque é um diagnóstico meio assustador quando o médico fala que está com pré-diabetes. E a gente sabe... Agora, uma curiosidade, assim, a gente indica para o cliente também, quando ele vem procurar aqui, ele fala que está com pré-diabetes, e aí ele vem com toda a listinha da internet, a gente sempre aconselha que ele procure um nutricionista, e a gente sempre fala, precisa fazer atividade física. Conta pra gente porque atividade física quando a gente ativa, né, os nossos músculos, pode desde fazer uma caminhada ali no quarteirão e voltar, a gente tem receptores de insulina em todos os músculos. Então, quando, por exemplo, eu aplico insulina, ela vai ser usada no meu músculo, né? É a primeira coisa, no meu parte muscular e na saúde do corpo também. Então, quem tem sobrepeso e obesidade, entende que vai precisar de muito mais insulina, porque eu tenho muito mais gordura, muito mais músculo, né? Eu tenho menos músculo e mais gordura. Eu vou precisar de mais insulina. Se eu tenho menos gordura corporal e tenho um pouco mais de músculo para utilizar, eu uso muito melhor, né? Então, o corpo, quando eu me exercito, ele usa, né? O músculo usa muito melhor aquela insulina. Então, quem já produz, mesmo que seja um pouquinho, aquela pessoa que tem diabetes tipo 2, usa e está com dificuldade de se aproveitar, né, para a glicemia baixar, quando ela faz um exercício simples, ela vai dar uma volta no quarteirão, ela vai a pé até o Empório e volta, sabe? Que eu moro perto, né? Eu falo assim, poxa, quando eu vou buscar meus filhos na escola e volto, a minha glicemia responde muito melhor do que quando eu estou só em casa. Então, faz muita diferença. A pessoa pode fazer É muito rápido. É rápido, sim, porque a gente produz e usa insulina o dia inteiro, para sobreviver, é para tudo, para a gente pensar, pro coração bater, para você andar. O que a insulina faz? Ela coloca a glicose dentro da célula para ser usada como energia. Então, que horas que eu uso energia? Sempre. Se eu estou dormindo, eu uso que o meu coração está batendo, estou respirando. Se eu acordo, eu vou ficar mais ainda. Então, para usar, eu preciso dessa energia dentro da célula. Tanto que, por exemplo, quando alguém toma diabetes, né, um dos sintomas principais é cansaço ou com a glicemia alta. É aquele cansaço, fadiga, porque o corpo não conseguiu colocar sozinho a energia para dentro da célula. Então, essa pessoa fica cansada. Ela fica, às vezes, mais indisposta, né? Muitas vezes ela tem alterações de humor, porque não consegue nem... ela não consegue fazer as atividades normais, cotidianas. Então, como que eu faço? Poxa, eu tomei a minha medicação adequadamente, faz uma caminhada, eu me exercito, eu saio um pouquinho, isso já faz diferença. É muito bacana. É fundamental.
Você não quer dizer que você pode comer Não, porque uma aí barra inteira eu de tenho que ter um chocolate, vai dar uma equilíbrio voltinha, entre então o que eu preciso e o que eu ofereço para o meu corpo. E o quanto para colocar essa energia da barra de chocolate dentro da célula, né? Então, se eu não, o seu corpo, quem tem diabetes já tem essa, né, tipo 2, por exemplo, esse ajuste aí de quanto que entra, né, de glicose na minha célula para ela não ficar solta lá na corrente sanguínea e dar quando eu for fazer a pontinha de dedo dar alterada. Então, o que eu faço? Esse açúcar, quando a gente vai medir que ele dá alterado, é o açúcar que eu não estou usando. O açúcar que eu uso para eu andar, ele já está dentro da célula, ele não vai ficar. Então, a ideia é, eu ando para que essa glicose entre na célula, ela não fica solta lá para fazer o exame. Você falou dos chás e tem uma curiosidade. Por exemplo, quando uma pessoa está com diabetes e ela não sabe ainda, e ela tem o sintoma de fazer xixi toda hora, boca seca, é um sinal de que o corpo está desidratando. Então, assim, ela fica com a boca seca, com sede, porque fez muito xixi. Aí ela toma bastante água e continua perdendo. É fisiológico, o corpo tenta eliminar excessos, a gente está com uma glicemia maior que 50, a boca já fica mais seca, e o corpo tenta fazer isso. Então, as pessoas que elas costumam estar com a glicemia mais alterada e já nem tem sintoma, e elas tomam água, elas conseguem medir, falar, poxa, eu bebi água, vai baixar um pouquinho, se eu tomo chá também. Então, os chás, as pessoas têm às vezes essa referência de que o chá faz a minha glicemia baixar, e não é a hidratação. A gente tem estudos, né, o pessoal que tomou chá de pata de vaca, chá de canela, eles tiveram um ambiente em que eles estavam melhor hidratados e a glicemia diminuiu. Mas é uma diminuição pouco significativa comparado com o que a pessoa precisa para ter uma glicemia controlada. Então, se ela estava lá com 250 e tomou chá, ela vai para uma glicemia de 240. Ainda não está bom. Ela precisa mesmo de uma medicação. Então, quando o pessoal vem me perguntar do chá, eu normalmente digo, olha, não faz parte do tratamento do diabetes tomar chás para tratar, assim, para diminuir glicemia. A gente não usa chá como tratamento de controle glicêmico, mas a gente pode incluir um chá numa alimentação saudável. Então, se a pessoa gosta de um chá e ela percebeu que ele é hipoglicemiante, tudo bem, mas não abandona o seu tratamento, não abandona a medicação que foi prescrita, não abandona a sua insulina, não abandona a atividade física. A atividade física vai ser mais efetiva em baixar a glicemia do que o chá, inclusive. Ela consegue baixar mais. Tem muita desinformação, né? Tem alguém perguntando, na menopausa eu devo ter algum cuidado específico? A gente já vai responder para você, tá, Denise? A gente só vai... Tem 2 perguntinhas, tem da Denise agora, que a gente já vai responder, e tem uma outra aqui que também veio pelo direct. Eu vejo muito aqui na loja, porque eu falo assim, quando as pessoas nos procuram aqui, né? Normalmente quando elas já estão... Óbvio, as pessoas que já têm uma alimentação saudável são nossos clientes, mas a gente tem muito cliente que vem no desespero, porque recebeu o diagnóstico ou de um diabetes, ou de um diabetes, ou de um colesterol, Sim. ou de coisas mais sérias, como um câncer, por exemplo, aí a pessoa resolve mudar a alimentação. E aí o que eu vejo muito aqui, Ana Paula, é a desinformação, né? Porque aí ela vem e ela fala assim, então eu não vou comer a farinha branca, que a farinha branca vai virar açúcar. Aí ela leva outras farinhas, por exemplo, uma farinha de arroz, uma farinha de amêndoa, uma farinha de berinjela. Só que aí ela acha que porque ela está comprando essas farinhas que não é a farinha de trigo, ela pode comer o bolo inteiro. E às vezes eu falo para a gente, às vezes é melhor fazer um bolo normal e comer uma fatia do que você usar uma farinha. Não estou falando que as farinhas alternativas elas não são mais funcionais, elas não são melhores que a farinha branca, não é isso. A gente sabe que elas são. Mas a pessoa às vezes vai na ilusão de que se ela trocar a farinha de trigo branca por uma outra farinha, ela pode comer o bolo inteiro, ao invés de comer uma fatia. E aí eu acho que isso está um grande engano, porque existe um auto-engano, né? Tipo, tô tratando meu diabetes, eu fiz o bolo lá com farinha de berinjela. Mas não adianta, você come o bolo inteiro.
você vai estar causando um problema maior. Então, e aí fala assim, o produto não Sim, resolve, não baixou minha diabetes. É isso que a gente está falando, é um conjunto. Mas eu vejo muito esse engano aqui. A gente fala, assim, às vezes é melhor você comer um pedaço de bolo que você gosta muito, um pedaço de bolo. Claro, se sua glicemia estiver controlada, se não estiver sim, sim, muito alta e tal. muitíssimo, muitíssimo. Mas tem esse, você É, vê muito isso no assim, consultório? e é interessante que às vezes a gente está falando sobre muita informação, confunde. A pessoa, eu entendo que ela está buscando melhor, ela está buscando uma solução, mas ela não conseguiu entender ainda. Muitas vezes não foi explicado para ela como funciona, né? Então, é como você falou, tem isso de muita demonização do carboidrato, né? Agora é tudo integral, agora eu acho que você deve pegar umas, de vez em quando, uma pessoa fala, agora eu quero só isso, agora eu quero zero isso, zero aquilo. Então, assim, é. A onda agora é alergia Eu a tô ainda no arroz. do glúten, assim, muita gente vem com, né, coisa. O glúten está ficando para trás. Eu não falo agora, a onda tá na alergia ao arroz. A gente tem recebido muitos clientes falam, não posso comer farinha branca. Aí a gente fala, a gente tem farinha de arroz. Não, arroz também não. Agora eu tenho alergia a arroz. Por Então exemplo, agora a onda ela tá indo do glúten e tá uma, indo para a uma farinha de terapia arroz. nutricional que a gente usa no diabetes é a contagem de carboidratos. Então, o que é esse negócio de contagem de carboidratos? A gente sabe que a alimentação do diabetes ela precisa ser variada, equilibrada. Então, eu vou comer carboidrato sim, porque é importante, é essencial para todo ser humano, né? O ser humano precisa de carboidrato, precisa de proteína, precisa de gordura. Tá? Carboidrato que vem da onde? Vem dos cereais, vem das frutas, né? Aí fala assim, poxa, os cereais é o quê? É pão? Porque não pode comer pão? Pode comer pão, pode comer sim. Aí a pessoa escolher o pão que ela quer. Se ela quer de trigo, se ela quer feito de um jeito diferente, quer com glúten, quer sem glúten, não importa. Mas aquele ainda continua sendo um alimento que é do grupo do carboidrato. Então, seja de farinha de arroz, ou de trigo, ou de milho, né? Um bolo de fubá, não importa, do que seja, se é do grupo do carboidrato, a gente vai identificar quanto tem naquela porção, porque ele é absorvido, a digestão dele é mais rápida, então influencia a glicemia um pouquinho mais rápido. Então, a glicemia de quem come um bolinho, seja de tapioca, do que for, é carboidrato, a glicemia sobe um pouco mais rápido. O que a gente faz então? Não come carboidrato? A gente come junto com outra coisa de outro grupo. Então, como junto com queijo, um pão com uma fatia de queijo. Eu consumo a minha refeição que tem arroz com uma salada com um pouco de azeite, porque eu tenho gordura, que a digestão é um pouco mais lenta. Então, quando eu faço uma refeição equilibrada, eu misturo os grupos de alimentos e a digestão é mais lenta e a glicemia sobe devagar. E aí dá tempo da medicação agir, da insulina agir, de quando a gente termina, dar uma volta depois do almoço, sabe? Vai, dá uma voltinha e a glicemia vai subindo mais devagar, a minha medicação já faz o efeito junto com aquela digestão e a glicemia não faz picos. Então, assim, parece complexo quando a gente começa a pensar em todos os detalhes, né? Tipo, nossa, a digestão vai fazer digestão e aí eu vou tomar, não sei o quê. Mas no dia a dia, é como que a gente faz. A gente come. Se você tiver o hábito de comer arroz com feijão e carne, ou frango, ou ovos, né? Sabe, assim, olhar, sem olhar em nutricionês, que a gente fala, né? Não precisa falar dando nomes de, eu vou comer um carboidrato, eu vou comer uma proteína, eu vou comer arroz, eu vou comer milho, eu vou comer ovos, né? Eu misturo isso e essa é a minha comida de pessoa com diabetes, de ser humano. Sim, e aí quando a Deveria gente ter, vai na falar, verdade, poxa, independente de ser qual a diabetes. melhor alimentação para o diabetes? É uma alimentação mais fresca, né? Quanto menos processado, melhor, porque quando eu tenho mais ultraprocessados, ou, né, eu tenho mais substâncias que são pró-inflamatórias, eu tenho várias situações que complicam a minha conversão só com o carboidrato, tá? Uma lasanha congelada e vou olhar os carboidratos e pronto. Está tudo feito. O importante é o carboidrato, porque
não é só isso. A qualidade desse carboidrato faz diferença. Da onde que ele veio? Ele veio do meu forno ou ele veio da indústria? E, né, que tipo de impacto vai ter na minha saúde? Porque não é só a glicemia que a gente olha no diabetes. Eu falo, eu não cuido de diabetes, eu cuido de pessoas. Eu cuido de pessoas. Né? Eu entendo de diabetes, mas eu preciso entender, e a pessoa precisa entender que eu entendo de pessoas, de ser humano. E a gente vai falar de alimentação, quando a gente falar daquele bolo que ela quer comer inteiro, às vezes não é só o bolo em si. Tem alguma coisa que ela tá chateada, ela quer comer mais, porque aquilo é gostoso, querem tirar o que é bom dela, né? Então, tem várias questões de comportamento, de emoção que a gente precisa trabalhar e não é só sobre quanto está a sua glicemia, né? Mas o que a gente faz para isso ter um significado, né? Esse cuidado. E Ana Paula, tirando a diabetes tipo 1, a gente já falou que a falta de atividade física pode ser um agravante para o diabetes. A gente pode falar que a alimentação é um dos principais responsáveis pela diabetes tipo 2. Tirando, vamos incluir a medicamentosa, né? Que a gente sabe que às vezes quem toma muito medicamento aí para o fígado pode vir desenvolver diabetes, mas a mudança de hábitos alimentares desde criança ou desde muito cedo poderia evitar muitos casos de diabetes tipo Sim, 2. assim, tem a não tem diabetes, por exemplo, né? Ele não tem um familiar próximo que tem diabetes e ele tem chance de desenvolver diabetes, porque ele tem um quadro de obesidade, doença metabólica, ele pode sim, mas não é uma sentença. Aquelas pessoas que têm sobrepeso, obesidade e já tem alguém, tem um risco genético aumentado, tem um pai, um irmão que tem diabetes, a gente já fica assim com anteninhas ligadas, né? Assim, já fica mais atento com isso. Algumas condições de saúde favorecem, sim, essa sobrecarga do pâncreas e ele, de repente, parar de produzir insulina numa pessoa que tem sobrepeso e obesidade. Então, e ela tem sobrepeso e obesidade por quê? É por conta do comportamento alimentar? É por conta de alguma outra condição de saúde associada? É por conta de um momento, uma fase da vida? Tinha uma pessoa que tinha perguntado sobre a menopausa, né? A menopausa influencia na composição corporal. Uma pessoa, ela, de repente, foi sempre magra e quando chega na menopausa, ela muda a composição. Ela tem mais chances de ter sobrepeso e aquele sobrepeso de gordura abdominal, né? Então, mais centralizado, que a gente chama, que também favorece o desenvolvimento do diabetes. Então, para as mulheres, ela tem fases de risco. A gestação é uma fase de risco, né? Quando tem muitas mulheres que desenvolvem diabetes gestacional e não tem a ver com alimentação, tem a ver. Deu uma, deu uma travada, Ana Paula. Só repete para mim, na fase da Isso. menopausa, a gente acaba ganhando A mais gente gordura tem abdominal. ali hormônios Aí cortou numa fase você em puder que eles repetir. influenciam também na glicemia, né? Então tem um fator da relação, né, de composição corporal, tem a questão hormonal, tem também isso influencia no comportamento alimentar, né? Então tem um conjunto de coisas que pode favorecer o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então tem que olhar com cuidado. Tá. Mas não tá. É. Mas a gente não pode Não, dizer que eu porque disse você assim, entrou na tanto, por menopausa, exemplo, você nem vai quem ter é obeso diabetes. não quer dizer Não, que vai ter né? diabetes. Se essa Tá. pessoa tem alguns fatores associados, alguns fatores de risco. Tem um parente próximo, porque tem uma questão genética. No tipo 2, existe um forte fator genético. Então, e aí tem a questão de em que momento da vida vai desenvolver esse diabetes. É isso que eu estava falando. Uma pessoa, se ela já tem algum familiar, ela já tem alguma predisposição genética, pode ser que em algumas fases da vida isso seja um gatilho, tanto por alterações hormonais, quanto na gestação ou na menopausa, né? Ou para algumas pessoas que em determinado momento da vida ela acabou ganhando peso e desenvolveu uma síndrome metabólica que a gente fala. Quando ela tem pressão alta, colesterol alterado, aí ela acaba desenvolvendo diabetes.
assim, o fato de eu ter isso geneticamente Sim. não significa que eu vá desenvolver diabetes, mas eu tenho que ficar mais atenta aos meus hábitos. Isso, Para mesmo que quem isso não tem, aconteça, porque a probabilidade é maior. mesmo quem, Eu falei que eu me diverti. mesmo quem tem algum familiar próximo, tem essa influência genética, ela pode prevenir, porque ele não vem só pela genética. Tem que ter fatores associados, né? Então, é isso. No tipo 1, não importa se tem parente ou não. No tipo 1, por exemplo, eu não tenho nem familiar que tenha diabetes tipo 1 e eu fui a sorteada. É uma doença autoimune, eu tenho uma doença autoimune, né? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o próprio sistema imunológico ataca a célula que produz insulina. Mas, por exemplo, os meus filhos, eles têm uma chance maior de ter. Não quer dizer que eles vão ter porque tem a mãe que tem diabetes. Mas se um dia desenvolver, isso pode ser um fator, né? Eles podem... Hoje em dia tem muitos estudos que investigam a origem do diabetes tipo 1. O que a gente sabe é que não é necessariamente genético, né? Não tem uma coisa de passa de pai para filho, isso não é verdade, mas que existe um alerta para a gente ficar de olho, porque, né, pode ter algum tipo de influência. Não se sabe se também tem estudos que tentam identificar se pessoas que têm uma doença autoimune, por exemplo, se é doença celíaca, se ela tem chance de desenvolver diabetes tipo 1, né? Porque tem algumas doenças autoimunes, elas têm geralmente associada. Então, tem muitas pessoas que têm diabetes tipo 1 que depois desenvolvem lúpus, né? Então, é uma coisa para a gente sempre ficar em alerta, fazer os testes que são necessários. Uma família que tem alguém que tem diabetes tipo 1, vale a pena investigar, né? Uma mãe que tem um filho e o outro filho, para conseguir identificar antes de ser uma emergência, por exemplo. No diabetes tipo 1, o diagnóstico é feito muito abrupto. Então, a pessoa vai, de repente, ela é hospitalizada e descobre que tinha diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, não, ele é mais gradativo. A pessoa vive sem nem perceber, e aí, em um dado momento, ela já teve algum tipo de alteração, e aí vai fazer o exame e lá, poxa, estou com diabetes. São condições bem distintas. Tirando os exames de rotina, né, que é o exame de sangue para medir lá a glicemia, quais são os principais sintomas que eu tenho que ficar alerta para falar, poxa, pode ser que aí seja um caso de diabetes, é melhor eu procurar um médico? Você já falou, né, que a ida frequenta banheiro, sede, cansaço, tem mais algum outro sintoma que eu preciso ficar um pouco mais alerta? Sintomas de visão embaçada, cansaço, perda de peso repentina, a pessoa, ou alterações de peso. Ela ganha peso, de repente ela perde, mas não entendeu muito bem por quê. Depois o cansaço volta, porque fica aquela oscilação de entrada de energia, né, de glicose, e a gente, quando entra a glicose, reserva, né, e depois o corpo dela produz um pouquinho mais de insulina e depois para. É aquela fase, a pessoa ela convive com sintomas que ela não entende muito bem o porquê. Se ela já tem sobrepeso, ela fala, eu tô cansada porque eu tô com... preciso emagrecer. Normalmente é assim, o pessoal chega, eu tô muito cansado, tô com dor na coluna, minha vista tá embaçada. E ela não associa ao diabetes. Então, assim, esse cansaço, aquela sensação de prostração, visão embaçada, são sintomas bem característicos. Depois, né, numa fase, está tentando eliminar esse excesso de glicose, vem, né, fazer muito xixi, boca seca, então tem essas, às vezes perde a sensibilidade, às vezes dificuldade em cicatrização. Essas são características, né, são sintomas do diabetes tipo 2. No tipo 1 é muito rápida a perda de peso, então assim, a pessoa começa a perder peso, desidratar, né, então ela faz muito xixi, bebe muita água, perde peso muito rápido. E aí acaba que é preciso levar no hospital, e aí já acabam descobrindo no hospital. Então, se percebeu já que a criança está diferente, está mais quietinha,
mais sonolenta, tá diferente, pode tentar fazer um teste, né? Buscar ou marcar uma consulta para fazer um exame mais completinho que vale a pena. Sim. O quanto antes, melhor, né? Existe algum Não, alimento não tem alimento proibido para proibido, mas eu diabetes? queria comentar uma coisa. Nem o açúcar. Não. Nem o açúcar. O açúcar não é proibido. A gente tem um cuidado Nem o especial para ter esse consumo de maneira equilibrada, né? Mas uma coisa curiosa, né? Como a gente está falando bastante de diabetes tipo 2, é que normalmente uma pessoa que já convive bastante tempo com diabetes tipo 2 e não recebeu um tratamento adequado, se ela tem alguma complicação renal, né? Se ela já tem, meu rim, sei lá, ela tem alguma disfunção renal, ela não pode consumir carambola. Então, a Já ouvi falar carambola, disso. Eu não sabia, eu descobri isso ela tem uma recentemente. toxina, uma Que tem. neurotoxina que a gente chama, e que ela é extremamente tóxica para os rins. Então, assim, ela é tóxica então, para quem tem disfunção renal, mas como tem muita pessoa com diabetes que tem disfunção renal, a gente fala, ó, né, na dúvida, quando eu estou lidando com uma pessoa com diabetes tipo 2, eu não sei o momento dessa pessoa, né? A gente faz essa orientação. Então, a gente vai tirar, cortar, até conseguir entender se ela tem alguma complicação renal. Então, pacientes renais não devem consumir carambola. Não é proibido por diabetes, mas se a pessoa tem diabetes, convive bastante tempo e não teve um bom tratamento, ela provavelmente tem alguma coisa no rim. Porque o rim é onde... Lembra que a gente estava falando sobre eliminar esse excesso de glicose pela urina? Essa não é a função do rim. O rim, ele não elimina a glicose, ele faz isso numa Sim, sim. emergência. Se a pessoa fica sempre usando esse recurso, ela sobrecarrega os rins. Então, a pessoa que não tem um bom controle, ela sobrecarrega os rins, ela tem uma dificuldade ali, né? Desenvolve alguma complicação renal, e aí a carambola, nesse momento, vai ser muito tóxica para ela. Então, é o único alimento que a gente coloca, assim, um asterisco lá bem piscante, para quem tem diabetes descompensado e alguma complicação renal. Fora isso, não. Os açúcares em si, todos eles, qualquer um, o mascavo, o mel, qualquer fonte de glicose, ela precisa ser consumida com muita moderação. Ela faz a glicemia subir muito rápido, então a gente cria um contexto. Também não é saudável consumir tudo com adoçante. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Fazer um plano alimentar em que tenha, você vai na casa de alguém, você vai ser visita, e a pessoa te oferece uma sobremesa, não tem problema você consumir uma porção. 2, 3, aí você compromete. Compromete a glicemia, né? O que você estava falando, né? A gente recebe aqui dos clientes, aí vou comprar xilitol para fazer um bolo porque eu tô pré-diabética, eu não posso comer o açúcar. Mas não adianta, porque aí a pessoa chega lá, ela acha que é porque ela tá usando o xilitol, que é um adoçante, ela vai poder comer o bolo inteiro. Ou ela acaba, acho que até inconsciente, né? A pessoa fala, já que tem xilitol, eu vou comer mais um pedacinho porque não tem o açúcar, então eu posso comer um pouquinho a mais. E aí que a gente está falando, não é o açúcar, é o carboidrato que tem naquela composição que ela está comendo, né? E aí o tratamento não funciona, o diabetes. Por isso que eu acho muito importante, a gente indica aqui, quando vem um cliente, é procurar uma nutricionista, né? Porque é muito complexo. Eu falo que nutricionista hoje, eu fiz terapia há muitos anos na minha vida, mas eu lembro que quando eu fiz, o pessoal falou, não, terapia é coisa pra gente maluca. Não é todo mundo que precisa de terapia. E hoje já popularizou, né? Muita gente que não tem questões sérias para resolver vai para terapia, porque é autoconhecimento. E eu falo que a nutrição é a mesma coisa. Ainda existe um mito de que você só precisa procurar uma nutricionista quando você tem alguma questão de saúde. Ou porque você é diabético, ou porque você quer emagrecer, ou porque você quer ganhar massa. Quando, na verdade, acho que todo mundo, em algum momento da vida, ou uma vez por ano que seja, como a gente faz o check-up, deveria ter um acompanhamento de uma nutricionista. Porque isso muda tudo, né, Ana Paula? Isso pode te evitar ali até o diabetes, pré-diabetes, colesterol. Porque você vai aprender
a ter autoconhecimento em relação à alimentação, né? Eu acho super importante. Mas ainda existe eu não sei se é preconceito que a gente pode falar, né? Preconceito. Mas ainda existe um mito de que você só precisa de uma nutricionista quando você tem um objetivo. Quando o objetivo, claro, quando Eu o percebo objetivo assim, deveria ser normalmente o pessoal vem me autoconhecimento procurar daquilo que você está quando ingerindo. sente assim, nossa, não tem jeito. É uma coisa de, nossa, não tem jeito, eu tenho que falar com ela, eu sinto que eu não consigo sozinha. Eu costumo recebê-los bem e falar assim, que bom, você realmente não está sozinho agora. Vamos lá e vamos, só que é um trabalho juntos. Eu não estou ali para dizer coma isso, coma aquilo, sabe? Eu não sou a pessoa que vai dizer para uma pessoa o que ela precisa comer. Eu vou mostrar para ela as possibilidades, né? Ver o que ela está disposta a experimentar, o que não faz sentido, às vezes esclarecer algumas coisas que ela acredita que era certo, por exemplo, do adoçante, do tamanho da porção. Ok, você gosta desse adoçante? Se você gosta desse adoçante, desse produto, te faz bem? Então, eu comi, mas eu sinto falta ainda de comer aquele meu docinho. Então, vamos testar. Vamos testar essa porção, ver o que você acha, porque é dela, é a vida dela. A gente não come igual todo dia, né? A pessoa não faz, né? Eu tive o caso aqui de uma cliente, que ela devia ter uns 34 anos, não sei. E ela estava com a saúde bem debilitada, assim, ela já tinha tido um AVC, ela estava diabética já, ela estava com vários problemas de saúde. E aí ela falou um negócio que me chocou muito. Ela falou, o nutricionista, o médico me tirou tudo que eu mais amo na vida. Eu não posso comer mais nada. Aquilo foi tão difícil, porque eu falei, imagina que ela, tudo bem, o caso dela era muito crítico, né? Ela tinha acabado de sair de uma UTI e tal, então provavelmente os médicos tiraram por uma questão de urgência. Mas ela falou aquilo com uma tristeza, assim. E eu falei, não, imagina, os médicos só estão querendo te ajudar nesse momento, porque realmente é um tratamento meio de choque agora. Mas ela falou num pesar, porque eu imagino que deve ser difícil, né? Você tem que tirar um monte de coisa que você gosta por conta de uma. Às vezes, até causada por hábitos errados, enfim, você chegou nessa situação. Então, a gente tem corresponsabilidade também daquilo que a gente tem, não dá para isentar. Mas realmente tem que trabalhar junto, porque tem nutricionista que não tem essa linha. A gente vê aqui, é isso e isso. Você não me come um grão de arroz fora disso, entendeu? E aí fica muito difícil para a pessoa, né, Ana Paula? Porque aí a pessoa não consegue seguir E é sempre um sentimento de e ela vai voltar frustração, né? pra Porque estaca zero. além dos esforços na alimentação, acontece também assim, Sim, você sim. vai e faz o que orientou, né? A nutricionista falou para eu comer assim, o médico falou para eu fazer isso, e às vezes a pessoa vai lá e a glicemia não respondeu exatamente como ela esperava. Porque existem vários fatores que influenciam a glicemia. Então, eu tô gripada, eu tô em período pré-menstrual, a menopausa, sabe assim, são várias questões hormonais, os hormônios são bem... Sim, os níveis de estresse influenciam. Então, assim, você não quer dizer que não adianta nada? Cada esforço adianta e contribui para o controle. Se eu não fizesse, né? Se eu deixasse de cuidar da alimentação, se eu não prestasse atenção no meu emocional, como seria? Aí sim seria caótico. Então, tem pessoas que às vezes desanimam porque elas criam uma expectativa, né? O médico fala, olha, quando você voltar, eu quero ver esse exame aqui, ó, joia. E aí, um dia antes, ela fez um exame e não estava tão bom quanto ela acha que ela deve prestar conta para o médico. E aí ela já fica frustrada. Fala assim, opa, isso aqui é sobre você, é a sua vida. Esse número não é a sua nota, a sua estrelinha do que você, né, de quão bem você está. Essas estrelinhas que a gente fica criando, que a gente quer dar para a gente mesmo, é do dia a dia. Poxa, hoje eu consegui. Eu estava cansada, mas eu fui lá, eu andei um pouco. Hoje eu resolvi, eu finalmente, sabe, venci a preguiça, eu fiz uma salada e estava muito gostosa, sabe? Aquelas coisas do dia a dia, porque a gente tem que vencer o cansaço, tem que vencer os julgamentos, tem que vencer, às vezes até um desejo que a gente não tem, eu não quero medir, eu não quero olhar. E ela vai lá
e ela mede, e ela fala, poxa, eu realmente preciso de ajuda, não tá bom ainda. E cada coisa conta. É um diagnóstico complexo, é uma rotina desafiadora, mas cada esforço, cada saladinha, cada sementinha que você põe na sua salada, que você inclui na sua comida, cada tempero novo que você tem prazer em se alimentar, e isso é o mérito, essas são as estrelinhas, não é o número que apareceu no glicosímetro, porque é isso que a gente constrói para ter um resultado melhor. Esse resultado não é de um dia para o outro, mas ele é construído, e no final você fala, poxa, não é que eu tô bem? Eu tô bem. Não é só o número. Sim. Exatamente, esse ponto de vista, né? A gente olhar menos para os índices e olhar mais para as conquistas diárias que a gente está fazendo para melhorar aquilo. Na Paula, a gente já está quase no horário, às vezes o Insta derruba a gente aqui. Uhum. A gente já respondeu a dúvida da Denise, né, sobre a menopausa, sim, é um fator de risco para quem já tem aí questões familiares e genéticas de diabetes. As mudanças hormonais, que já não bastasse a gente as mudanças hormonais, a gente tem que se preocupar com isso, né? Mas tem uma pergunta aqui, eu até te mandei, que é uma cliente comentou que ela faz bloqueio hormonal. Mas Tá essa medicação, ela não está relacionada ao diabetes. Eu não entendi se ela tem diabetes ou não. Porque não, essa medicação não... essa medicação não... Eu também não entendi. Não. Ela não interfere na glicemia, inclusive. interfere. Ela estava perguntando sobre o que ela poderia comer. Não tem nenhuma orientação alimentar específica para quem usa essa medicação, não, tá? Se ela tiver com alguma alteração de glicemia, não. Se ela tem diabetes, ela não comenta, né, se ela tem ou não, se ela tomando essa medicação. Mas se ela tiver, não está relacionada a essa medicação. Depois, se ela quiser mandar uma mensagem, explicar melhor qual era a dúvida dela, eu vou ficar feliz em ajudar. Pode me achar e eu respondo. Amanhã eu respondo para ela no direct, porque a gente respondeu aqui, mas aí, se ela tiver uma dúvida, ela te chama lá no direct também. A gente está quase encerrando aqui, porque agora, teve uma época que o Insta não derrubava mais, mas agora dá 1 hora e ele está derrubando. Acho que todos os assuntos que a gente conversou aqui, a gente abordou, que eu tinha ajustado com você, né? Tem uma pergunta aqui importante que a gente não falou. Descobri que tem o diabetes. Cada um reage de um jeito, né? Às vezes o desespero, às vezes aquela tristeza, mas o mais importante, sim, procurar um médico que entenda de diabetes. Se eu pudesse dizer assim, pela minha experiência, quando eu tive o diagnóstico, nós não tivemos a oportunidade de conhecer um endocrinologista, né, que é o profissional que cuida de pessoas com diabetes, que entendesse de diabetes. E isso assim, atrasou muito para que eu tivesse um tratamento adequado e até me trouxe consequências, sabe? Me trouxe complicações de saúde. Hoje, eu recebo pessoas que passam pelo mesmo tipo de situação, que não encontraram ou não buscaram porque não sabiam que tinha que ter um endocrinologista que entendesse de diabetes. Então, se eu pudesse, assim, procure um médico, recebeu, sei lá, foi fazendo um check-up, foi num pronto-socorro, seja tipo 1, tipo 2, diabetes estacional, procure um endocrinologista que entenda de diabetes. Isso, porque aí ele vai orientar de uma maneira mais atualizada sobre a medicação e provavelmente ele vai entender sobre como cobrar, né, uma vida mais saudável com diabetes. E não vai se cobrar um número, cobrar um exame, e sim orientar de como isso pode ser construído. E aí depois as coisas vão ficando um pouco mais leves. E uma coisa também, não se isole, procure conhecer pessoas que também, né, elas compartilham desses mesmos desafios. Hoje a gente consegue encontrar com mais facilidade associações de diabetes, a gente consegue, né, tem grupos nas redes sociais, pessoas que conversam e compartilham suas dificuldades e suas conquistas. E isso é muito, muito bacana. Eu acho que a gente aprende muito com o outro, a gente troca muita informação
sem ser de bobajadas. Eu falo, nossa, às vezes eu olho, não aparece para mim coisas do diabetes muito absurdas. Eu falo, de onde que veio isso? E eu sou. Eu acho a gente sempre fala aqui para os clientes, busque fontes confiáveis. Na dúvida, busca lá uma informação de uma universidade, de um instituto, né, de diabetes, de uma comunidade, porque tem muito Sim. blogueiro, blogueira, muito nutricionista, inclusive, falando besteira. Sim. E isso pode confundir e pode te levar ao agravamento da doença, né? Porque você deve receber isso aí, né? A pessoa já chega assim, mas ó, o blogueiro, não sei o que, o médico, não sei o que, falou isso. Então, precisa buscar uma fonte confiável, de preferência, você não ficar pegando 20, 50. Oi. Eu estava preocupada porque estava dando horário e eles têm derrubado. Gente, desculpa. A gente já estava finalizando aqui, né? A gente estava falando aí de. Agora eu tenho diabetes que eu faço, aí você estava falando da questão de procurar um bom endocrinologista, que se você tivesse tido essa informação, muita coisa teria mudado, né? Você não teria tido um monte de problema de saúde. E não é qualquer endocrinologista, né? O endocrinologista da área de saúde, da área de especialista em diabetes, que isso é bem importante. E para a gente finalizar, você tem algum recado, alguma coisa? A gente não falou um monte de coisa, né? Porque o assunto é muito abrangente, tem muita coisa para falar. Mas alguma dica, alguma informação, você quer encerrar com alguma informação? Passa para o pessoal também qual é o seu contato, né? Qual é o seu arroba aí no Instagram para eles te procurarem. Foi uma delícia. E aí a gente já finaliza. Pessoal, quem entrou agora, a live fica, só para vocês saberem, ela fica aqui no Insta, eu deixo ela depois completa. E eu também subo para o YouTube, então depois também dá para ver no Imagina, YouTube. foi muito gostoso poder Desculpa, conversar um Ana Paula, pouquinho pode falar. sobre diabetes. E a mensagem que eu queria deixar é que não é só sobre números, não é só sobre o diabetes, é sobre você, sobre o indivíduo, sobre a sua família, as pessoas que você gosta, o que você quer para a sua vida. Não é só olhar números e as picadas e pensar, ai, que difícil. É sobre se dar uma chance de viver melhor. E a gente tem ferramentas para isso. E a alimentação, ela tem que ser prazerosa e libertadora. E ela pode ser, e ela deve ser isso para quem tem diabetes. Então, às vezes, as pessoas acreditam em muitos mitos, em muitas proibições, e é possível e é necessário a gente estar com quem a gente gosta, com quem a gente ama, comer uma coisa com prazer, escolher bem os alimentos e ingredientes de cada receita, tá? E isso é possível para quem tem diabetes. E eu sou muito feliz e orgulhosa de falar isso, de olhar para as pessoas que vêm buscar no trabalho desanimadas e tipo, ai, fazer o quê? Tenho que vir aqui falar com uma nutricionista. E a pessoa sai animada, porque ela vai fazer lista de coisas para incluir na vida dela e não para tirar. Isso é muito bacana. O meu arroba é nutri.anapaulaporto. Não precisa me chamar de doutora, né, como a gente tinha falado. Eu sou uma pessoa muito acessível, muito disponível, não preciso de títulos, eu só gosto de servir, de ajudar, de falar de coisas boas e gostosas como alimentação. É isso. Gente, é mesmo, viu? Eu conheço a Ana Paula aqui da loja, ela é muito acessível, muito mesmo. Uma pessoa muito gostoso de conversar. Eu Então, agradeço. podem acessar a Ana Paula. Ana Paula, mais uma vez, obrigada. Eu sou muito grata por você ter feito a live com a gente. Vamos fazer outra. Gente, obrigada para quem assistiu, mas vai ficar lá gravadinho. Tchau, boa noite. Boa noite para todo mundo. Depois, Tchau, tá bom? Tchau, Ana Paula. Obrigada, viu? Tchau.